Sabe, quando a gente olha para uma receita de cerveja artesanal, pode parecer só uma lista de ingredientes, um monte de número, mas na verdade é muito mais que isso. É o mapa da criação. Hoje a gente vai desmontar a Session IPA Dom Leon para entender como essa receita técnica se transforma numa história de sabor. Bora nessa? Então, para começar, o que é uma Session IPA? A ideia é bem simples, na verdade. Pense em todo aquele impacto de sabor e aroma de uma IPA, só que com álcool bem mais baixo. A ideia é poder tomar mais de uma numa boa, numa sessão, por isso o nome. É uma cerveja feita para beber, mas sem abrir mão da personalidade do lúpulo, sabe? E olha só os alvos da Dom Leon. Um teor alcoólico de só 2,8%, o que é bem leve, um amargor de 40 IBUs, que são as unidades de amargor, ou seja, ela é amarga sim, e uma cor de 6,9 na escala EBC, que é uma medida de cor indicando um dourado bem clarinho. Esses números são o destino final. A grande questão é como um cervejeiro combina os ingredientes para acertar em cheio nesses alvos. Bom, tudo na cerveja começa pela base. E a base, a fundação de tudo são os grãos, o malte. É ele que vai dar os açúcares, a cor, a estrutura da coisa toda. O primeiro passo com os grãos é o que a gente chama de mostura. Pensa que é basicamente fazer um chá quente de malte. O objetivo aqui é um só: extrair todo o açúcar que está ali dentro dos grãos. E esse açúcar é o combustível que a levedura vai usar lá na frente para criar o álcool. É simples, sem açúcar, sem cerveja. Ponto final. Agora, o que é bem legal de ver aqui é a composição. A maior parte, mais de 86%, é malte Pilsen. Ele é a base. É quem dá quase todo o açúcar. Mas o pulo do gato está naquelas porcentagens pequenas. O Chateau Caracler e o Cara Ruby não estão aí pelo açúcar. Eles são maltes especiais que entram para dar um pouquinho de corpo e, principalmente, para ajustar a cor da cerveja e chegar naquele alvo de 6,9 EBC. É um ajuste fino. Ok, então se o malte é a base, o lúpulo é o motor. É ele que dá o gás no sabor e no aroma, ainda mais numa IPA. É nessa hora que a receita vira uma espécie de coreografia, sabe? É a parte mais complexa e, para muitos, a mais artística do processo. A chave para entender o lúpulo é o tempo. Tudo depende de quando ele entra na fervura. Se ele entra no começo e ferve bastante, ele solta amargor. Se ele entra no finalzinho, ele preserva os óleos essenciais, que são super voláteis e trazem um aroma. É como numa música. O amargor é a linha de baixo, a base. Já o aroma é a melodia, aquilo que fica na cabeça. E essa linha do tempo mostra isso perfeitamente. Dá uma olhada em como a receita vai construindo camadas. Entra um pouco de citra com 30 minutos, depois mais com 20, mais com 10. Cada adição traz uma camada diferente. E aí vem a grande jogada. No minuto 0, quando o fogo apaga, entra uma carga enorme de citra e eucanote. Isso é para extrair uma explosão de aroma sem adicionar quase nada de amargor. Mas calma lá que a jornada do lúpulo não acabou. Agora entra o dry hopping. Depois que a fervura já acabou e o líquido está fermentando, mais lúpulo é adicionado direto no tanque. A receita pede eucanote no segundo dia e citra no quarto. O objetivo aqui é um só: aroma. Puro aroma sem amargor. É o segredo para aquele cheiro super fresco que a gente sente nas IPAs de hoje em dia. Beleza, a gente já tem um líquido doce, amargo e muito aromático que se chama mosto. Agora vem a parte que parece mágica. É a hora de a levedura entrar em cena e transformar tudo isso em cerveja de verdade. O processo em si parece simples, mas é crucial. A escolha da levedura, a Verdant IPA, não é por acaso. Ela é conhecida por realçar justamente os aromas do lúpulo. Então, ela é colocada no mosto e mantida a 20 graus, uma temperatura bem controlada. E ali ela fica por 14 dias, trabalhando sem parar, comendo todo aquele açúcar e produzindo o álcool e o gás que dão vida para a cerveja. Chegamos na parte final, e essa talvez seja a mais interessante, porque uma receita não é só número e processo, tem sempre um toque humano, um quê de arte por trás de toda essa ciência. Essa aqui é uma anotação pessoal do próprio cervejeiro, o Leon Iotti. Mesmo com a receita toda detalhada, ele já está pensando na próxima. Será que eu mudo a cor? Uso um malte mais tostado? Ele até cita a sugestão de um amigo. Isso aqui é ouro. Mostra que a receita não é uma coisa engessada, é um organismo vivo, que evolui. E isso tudo deixa a gente com uma pergunta, né? Essa busca por melhorar, por fazer um ajuste aqui, outro ali, essa autocrítica. Não é isso que define qualquer trabalho bem feito? Essa anotação do Leão mostra que é no equilíbrio entre a técnica e a criatividade que a mágica acontece. E que talvez uma receita nunca esteja realmente finalizada.